neste final de semana, porque nós temos no sábado, dia 25, o Dia Nacional da Adoção. E a gente sabe que apesar do desejo de muitas pessoas, de muitas famílias, desejo de adotar uma criança, o processo esbarra tanto na burocracia quanto na incompatibilidade entre candidatos a pais e mães e as crianças e os menores à espera de uma família. Nós temos quase 40 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos à espera da adoção, né? À espera de uma família, de um novo lar. Apenas 5 mil, pouco mais de 5 mil estão habilitadas para adoção. E isso representa menos de 15% do total. Né? Apenas 1 em cada 7 meninos e meninas nessa situação. Então isso acontece porque essa lei da adoção de 2009, ela enfatiza que devem ser esgotadas todas as possibilidades de reintegração com a família natural antes da criança ser encaminhada para a adoção. Bom, vamos iniciar essa pauta aqui no Conexão, é por isso que a gente está em contato com uma especialista, advogada especialista em direito civil, direito constitucional de família e sucessões, curador especial e inventariante nas varas de família de Porto Alegre desde 99, doutora Luciane Faraco, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Mas a gente tem então, né, doutora, nesse dia 25 de maio, nesse Dia Nacional de Adoção, alguns elementos importantes para servir de reflexão sobre a nossa lei de adoção e sobre o nosso processo, né? Sim, temos. Nós temos até, como tu estava introduzindo a questão, um problema no país muito grande, tem toda uma discussão sobre isso permanentemente, a respeito do número de crianças que nós temos vivendo em abrigo, não aptas ainda para adoção, e a quantidade de pessoas que estão na fila no Cadastro Nacional de Adoção e à espera de uma criança e a incompatibilidade, e a razão do porquê existe um entrave, uma burocracia nesse processo, que as pessoas reiteradamente levam isso à mídia. E é um assunto pautado também no âmbito do judiciário como uma questão muito problemática no país, né? Uhum. Bom, o caminho hoje, desde o primeiro passo, como é que a gente pode resumir para o ouvinte? Hoje, qual tem sido o caminho, qual tem sido o roteiro de famílias, de pais, de mães que querem adotar uma criança? Como é que funciona? O processo funciona, cada comarca, cada cidade, no âmbito do fórum, onde está o Poder Judiciário, ela tem um local onde a pessoa tem que se dirigir para fazer uma inscrição prévia. Por exemplo, no caso de Porto Alegre, nós temos no Fórum Central, no 10º andar, tem o 2º Juizado da Infância e da Juventude, que é o primeiro lugar onde uma pessoa tem que se dirigir, ela estando interessada em ingressar nesse Cadastro Nacional de Adoção. Lá, ela vai... o primeiro passo que ela leva é um comprovante de residência e um xerox do documento de identidade, e é onde ela recebe um formulário que ela preenche e começa a dar entrada no processo. Ela vai ter uma avaliação prévia de entrevistas e uma entrega de documentos que é encaminhado para o Ministério Público, e daí sai uma sentença prévia de aptidão ou não da pessoa para entrar no Cadastro Nacional. Quando ela preenche esse formulário, ela já aponta algumas especificações da criança que ela pretende adotar. E aí é que, quando ela vai entrar no cadastro, consta esses dados que ela fez de exigências, assim, que ela tem para a criança. Então, ela entrando no Cadastro Nacional, ela entra na fila que a gente chama, que vai ter que conectar ela com a ordem de chegada dela na fila, com a disponibilidade de criança com as características que ela apontou no formulário. Uhum. Pois é, e aí, a partir desse processo, começa a fase que a gente chama de espera, né? Exatamente. Aí começa a fase de espera. Uhum. Esse cadastro, ele é nacional, né? Então ele tem que ser, a responsabilidade pela alimentação e movimentação dele é do judiciário, e a pessoa estando nesse cadastro, assim, no momento que se acha uma criança compatível, ela é chamada, então vai começar o encontro, que chama, né, dessas pessoas interessadas na adoção com a criança. Aí vai ter um estágio de convivência, se a criança for maior de 1 ano, senão ela é dispensada desse estágio de convivência,
e o período desse estágio é fixado pelo juiz que passa a acompanhar o processo da adoção, né? Uhum. Então ele pode variar, ele pode ser de poucos meses ou mais, porque vão sendo sempre feitas avaliações, né? Com todas as áreas afins, né? Psicólogo, assistente social, que vai acompanhando esse processo, né? Aí, transcorrido isso, sem nenhum problema, esse período de adaptação, e vendo que está apto, que está perfeito, sai a sentença da adoção. Mas, realmente, assim, ó, o período maior, o principal, é o período da espera no momento que a pessoa entrou no cadastro nacional até encontrar uma criança de acordo com aquelas características, né? Uhum. Pois é, e aí, falando da nossa realidade aqui de Porto Alegre, como tem sido essa espera? Qual tem sido o prazo máximo, mínimo? Como tem sido isso? Olha, é difícil te dizer assim, tem pessoas que estão nesse cadastro há 4, 5 anos, né? É que tu tem formas de acelerar o processo. Por exemplo, aqui no Sul, a gente tem uma tradição pela colonização, as pessoas pela imigração, as pessoas têm uma preferência com crianças brancas, menores de 1 ano de idade. Então, isso são tudo, assim, características que as pessoas botam que acaba dificultando o encontro com a criança, né? Uhum. A outra questão, assim, que se dá preferência, por exemplo, de manter irmãos juntos na mesma família. Então, quando a pessoa abre margem para adotar irmãos, o processo é mais rápido. Tem pessoas, assim, que quando aceitam irmãos, o processo pode se dar em até 1 ano, né? Uhum. E também o que as pessoas têm que ter noção, como até tu falaste lá no início da reportagem, é que se tem um número muito grande de crianças em abrigos, mas ainda não em condições de ser adotadas, porque elas estão em processo de destituição do poder familiar, ou seja, elas não estão ainda aptas a serem inseridas no cadastro também para adoção, né? Que é Aham. outra questão que dificulta. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos realmente muito essa questão das preferências que as pessoas colocam, né? Uhum. Tanto de menos de 1 ano de idade, bebês, como meninas, eles vão escolhendo sexo, cor. Então isso realmente é uma coisa que também vai dificultando, né? Claro, porque a gente sempre tem aquela informação, né, do perfil que é o perfil mais solicitado, né, que são bebês, meninas parece, né? É, meninas, menos de 1 ano, isso é bastante pautado, assim, brancas. Então tem pessoas até assim que querem perquirir sobre todo o estado da criança, a gestação, a saúde. Então, Uhum. realmente, assim, tem gente até que pede avaliação de QI. Isso são coisas que realmente também acabam dificultando, né? Olha só. Pois é, e a gente sabe que esse é um processo que cada vez mais famílias parece que acabam decidindo por essa opção. Antes era algo exclusivamente de casais que não tinham condições de ter filhos, né, biologicamente falando, ou por alguma questão envolvendo ou o homem ou a mulher do casal. Agora, esse perfil também começa a mudar, porque nós temos pessoas que têm condições de ter filhos biológicos, mas que fazem uma opção pela adoção como uma opção, uma possibilidade também de talvez tirar, de dar uma condição de vida melhor para alguém que talvez tivesse uma dificuldade. Esse perfil começa a crescer, né? Com certeza, com certeza. Inclusive casais que optam até por ter um filho biológico e um filho adotado, também é uma realidade que cresce bastante. E realmente você tem razão, assim, isso é um perfil social que vem se alterando com bastante expressão na nossa sociedade. Uhum. Interessante. Bom, a gente tem esse dia, então, 25 de maio, né, o Dia Nacional da Adoção, um dia, claro, para comemorar o que se conquistou, um dia também para a gente poder lembrar o que ainda é e pese, o que ainda acaba sendo o motivo para talvez reavaliar. Alguma perspectiva, algum encaminhamento para talvez alguma reavaliação, algum ajuste da Lei Nacional de Adoção de 2009, doutora? A respeito disso, sempre um foco muito grande em cima do cadastro nacional, né? Aham. Eles têm essa ligação toda nacional que eles querem sempre estar aprimorando cada vez mais, até pela distribuição de regiões, né? Essa perspectiva, assim, se trabalha muito em cima disso
E tem um movimento, inclusive na internet, de pessoas interessadas, engajadas na questão da adoção, para agilizar os processos de regularização dessas crianças para tornar aptas à adoção, né? Que, como eu te disse, assim, ó, a gente tem um número muito grande de crianças em abrigos, mas não aptas à adoção. Então, existe um movimento para acelerar esses processos de destituição de poder familiar, enfim, para colocar essa criança apta à adoção, que é realmente alguma coisa que vai acelerar muito o processo, né? Ah, sim, esse é um aspecto que tem sido, enfim, é um dos elementos que a gente pode destacar como talvez aquele mais, a qual tem mais necessidade de ajuste e que vem sendo, então, mais solicitado, então, em matéria de mudança, né? Desburocratizar esse processo, embora realmente, assim, ó, a exigência legal para se atentar a esse processo e cuidado que tem que ter com esse processo, a gente tem que saber também que ela tem que estar presente, tanto que a gente viu várias notícias divulgadas de adoções irregulares no país, né, até de pais que dizem que não deixaram os filhos para adoção e quando for ver os filhos foram adotados. Então, realmente, assim, ó, a questão é delicada também, não pode se preocupar tanto em agilizar isso, de modo que o processo perca sua garantia, que é o interesse dos pais, da criança e dos pais, né, até para não haver esse tipo de problema. Claro, não, sem dúvida, porque a gente tem que, é claro que abrir caminho para aquelas famílias, homens e mulheres que querem adotar uma criança, que querem realmente constituir uma família e poder dar uma vida nova para talvez alguma criança, um adolescente que não teria essa condição normalmente, mas é claro que do outro lado, né, doutora Luciane Faraco, jamais abrindo mão da segurança e da responsabilidade que tem o Estado, né, ao conceder, ao oferecer essa criança para essa família, mantendo todos esses cuidados que vão, sem dúvida, reduzir a chance de uma inadequação ou de algum prejuízo para essa criança. Com certeza. Essa preocupação, Leandro, tem que estar sempre presente, porque o processo, ele tem que dar essa garantia, né? O objetivo dele é dar essa garantia, porque a destituição do poder familiar é realmente uma medida extremamente drástica e o interesse do Estatuto da Criança e Adolescente é sempre de manter ela na sua família de origem, né? Uhum. Então, esse processo, ele realmente tem que ter uma garantia e um formalismo a ser respeitado, mas ainda hoje, ele é uma questão de grande entrave para colocar essas crianças que estão em situação irregular aptas à adoção, né? Uhum. Olha só, tem os ouvintes se manifestando aqui pelo Torpedo 9411-0640. Eu recebo aqui uma mensagem da doutora Luciane Faraco, advogada especialista em direito civil, da Vera Silva. Leandro, adotei 3 crianças, uma filha hoje com 29 anos, uma menina de origem indígena e gêmeos, 2 meninos, hoje com 14 anos. O pior foi ouvir que eu era louca e iria me arrepender. Somos felizes e aconselho não escolher cor e sexo, né? Eles não são bonecas que se compram em lojas. A Vera Silva, aqui o ouvinte, que fez essa opção, adotou, tem hoje uma filha de 29 anos, 2 meninos de 14 anos, ela se diz muito feliz. São histórias como essa depois que ajuda a gente a dimensionar a importância da adoção, né, doutora? Com certeza, com certeza. E outra realidade muito, muito importante, o depoimento dela, é que o próprio conceito de família, ele está completamente alterado hoje em dia e para bem melhor, porque hoje em dia tu não se requer a família naquele modelo típico e tradicional. As pessoas se unem hoje muito por afeto, e o afeto, independente de raça, de cor, ele nasce com a convivência, com o amor que reciprocamente as pessoas trocam no dia a dia. Então, esse é mais um exemplo de que a constituição da família dessa forma independe de tanta restrição, né, que as pessoas acabam colocando no momento da adoção. É verdade. Bom, 4h20. Olha, a gente está conversou aqui com a doutora Luciane Faraco, que é advogada especialista em direito civil, falando sobre a adoção, esse gesto tão importante, esse gesto de que cada vez se multiplica mais, né, em famílias de todas as configurações, para adotar uma criança, um jovem, um adolescente, e é um ato que tem se multiplicado e que a gente tem no dia 25 de maio, nesse sábado, Dia Nacional da Adoção. Por isso a gente conversou com a doutora Luciane Faraco. Doutora Luciane, mais uma vez, obrigado pela atenção e pela conexão, por nos ajudar a
falar um pouco desse tema, explicar um pouco para o nosso ouvinte e até colher depoimentos também dos nossos ouvintes que adotaram e que aconselham esse gesto, aconselham essa atitude. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Obrigado, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. 18 graus e 9 décimos a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre. Dia 25, sábado, Dia Nacional da Adoção. E é legal a gente entender que, é claro que as famílias tentam colocar no registro aquele perfil, né, que consideram ser o mais adequado para poder se adaptar na própria família, né? Mas a gente tem histórias tão interessantes, tão bacanas, de famílias que optaram por um perfil absolutamente diferente de criança. A idade também fora do padrão, se quer sempre menos de 1 ano, alguns optam por crianças com um pouco mais de idade, que fogem do interesse da maioria dos casais. Puxa, e tem histórias e relatos muito bacanas, né, sobre escolhas desse tipo, escolhas que fogem desse padrão que a doutora Luciane Faraco explicou pra gente, que é o padrão que pega a grande maioria das solicitações, né? Meninas com menos de 1 ano de idade. Há casais, há famílias que optam por uma adoção que foge desse padrão e aí descobre uma alegria grande de resgatar um jovem, um adolescente, uma criança, né, um pouquinho mais velha, mas ainda uma criança que talvez não tivesse essa oportunidade de desfrutar do amor de uma família. A gente vai seguir com esse assunto aqui no Conexão Band. Se você foi inscrito no Serasa ou SPC indevidamente, saiba como resolver o problema. Assessoria Apoio 32320444, 32320444. Você está no Conexão Band.